Olá, prezados amigos. Sou Ricardo Vidal, do blog Pesquisa da Banca, e hoje nós vamos começar a pesquisa do concurso para Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, com sua prova objetiva prevista para o dia 17 de setembro de 2017. A banca examinadora é formada por membros da própria instituição. Diferente de outros concursos, o Ministério Público de São Paulo costuma divulgar a sua banca em um momento posterior ao edital de abertura, e depois disso faz uma nova publicação com a divisão de matérias que caberão a cada examinador. Nos últimos concursos, o Ministério Público tem feito essa divulgação com pouca antecedência da prova objetiva, de modo que eu vou começar os vídeos sem a descrição do perfil dos examinadores. Eventualmente, quando houver a publicação, faremos outros vídeos com essa descrição, com essa análise. Foram analisadas as 4 últimas provas objetivas, dos concursos 88, realizado em 2011, 89, realizado em 2012, o 90, realizado em 2013 e o 91, realizado em 2015. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar de direito penal. Aquela parte introdutória do direito penal, eu encontrei 7 questões nessa parte. Por exemplo, falando sobre direito penal do inimigo, princípio da legalidade, o fundamento do princípio da legalidade, conflito aparente de normas, os princípios, especialidade, subsidiariedade, consunção, alternatividade. Depois disso, a parte geral. A parte geral foi a que obteve mais questões em todos os concursos, cerca de 27 questões, o que dá quase metade de todas as questões desses 4 concursos. Começando, lei penal no tempo, um assunto bastante cobrado. Lei excepcional e temporária, a ultratividade, caiu mais de uma vez na prova. Conflito de leis penais, novatio legis incriminadoras, abolitio criminis, novatio legis impeius e novatio legis in melius. Depois disso, o tempo do crime, a teoria da atividade, lugar do crime, teoria mista, ambiguidade. Conceito analítico de crime, as teorias clássica, finalista. Fato típico, os elementos do fato típico, conduta, nexo causal, resultado, tipicidade, os fatos atípicos, como a autolesão. Crime culposo, os elementos do crime culposo, concorrência de culpas, culpa imprópria, tentativa. Nexo causal, o dever legal de agir, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Também falou de desistência voluntária, arrependimento eficaz. Arrependimento posterior também foi um assunto que caiu mais de uma vez na prova objetiva. Erro de tipo. Erro de tipo é um assunto que sempre tem caído bastante. É exclusão do dolo por desconhecimento de um dos elementos descritivos, normativos do tipo. Erro sobre a pessoa e erro na execução. Legítima defesa putativa, erro de proibição. Imputabilidade, a questão da embriaguez, a actio libera in causa, a teoria adotada pelo Código Penal, como agravante genérica, a embriaguez pré-ordenada. Concurso de pessoas, outro tema bastante cobrado, os requisitos do concurso de pessoa, as teorias, teoria mista, unitária, monista, unitária, pluralista, a autoria imediata, concurso em crime culposo, comunicabilidade das condições pessoais elementares do crime, no caso extraneus, no peculato apropriação, a teoria do domínio do fato, a definição do autor, ação penal 470 de Minas Gerais, ação penal do mensalão, teoria restritiva unitária. Também caiu detração penal, artigo 42, a vedação do princípio da conta corrente, concurso de crimes, concurso formal impróprio, imperfeito, suspensão condicional da pena, causas de revogação obrigatória no sursis penal, livramento condicional, questão da revogação obrigatória, artigo 86, as hipóteses de modificação das condições impostas, aceitação das condições, agravamento das condições, suspensão do livramento. Finalizando aí a parte geral, efeitos da condenação, questão que caiu mais de uma vez, medida de segurança também bastante cobrado, a questão do tratamento ambulatorial, a desinternação, a liberação condicional, sistema vicariante, sentença absolutória imprópria, exame de cessação da periculosidade. Outra questão, extinção da punibilidade, anistia, as classificações da anistia, prescrição, outro assunto bastante cobrado, com certeza deve cair uma questão sobre prescrição, falando sobre a reincidência na prescrição, o seu termo inicial, prescrição da pretensão executória, tentativa, termo inicial, artigo 111,
quando há evasão do condenado, revogação do livramento, artigo 113, prescrição da pena de multa, artigo 114, causas interruptivas, artigo 117, prescrição intercorrente também cobrado mais de uma vez na prova, afastamento dos efeitos penais e extrapenais, prescrição virtual, súmula 438 do STJ, e a prescrição no crime continuado, súmula 497 do STF. Então a parte geral foi a que mais caiu na prova. A segunda parte que também caiu bastante foi a parte especial, 22 questões, o que dá praticamente 1/3 de todas as questões. Então seria o segundo tema com maior incidência no concurso. Começando agora pelos crimes contra a vida, homicídio privilegiado, homicídio qualificado. Homicídio privilegiado e qualificado, né, caiu mais de uma vez, eutanásia, aborto, forma majorada no aborto, aborto consensual, a participação no aborto consensual, interrupção da gravidez do feto anencéfalo, né, a DPF 54, exclusão da tipicidade, omissão de socorro, um crime que caiu mais de uma vez também, a forma majorada da omissão de socorro, lesão corporal seguida de morte, crime pétro-doloso, constrangimento ilegal, quando não configura o constrangimento ilegal, no exercício irregular do direito, sequestro e cárcere privado, momento consumativo, consentimento válido, exclui o crime. Depois, crimes contra o patrimônio, bastante exigência de crimes contra o patrimônio, furto, caiu mais de uma vez, quando há crime impossível no furto, furto qualificado, também bastante cobrado, furto mediante fraude, destreza escalada, crime de roubo, roubo impróprio, concurso material entre roubo majorado, extensão majorada, extorsão, bastante cobrado, fim especial de agir na extorsão, momento consumativo, latrocínio também caiu bastante questão sobre latrocínio, a súmula 610 do STF, extorsão mediante sequestro, o momento de consumação dela, crime permanente, apropriação indébita, o dolo subsequente à posse do bem, estelionato, crime material e receptação, crime acessório parasitário. Ainda dentro da parte especial, ocultação de cadáver, artigo 211, crimes contra a dignidade sexual, esse caiu bastante também, sobre estupro, sujeito ativo e passivo, estupro qualificado, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, assédio sexual também caiu mais de uma vez, sujeito passivo no assédio sexual, causas gerais de aumento de pena nos crimes sexuais, artigo 226, e a Lei 12.015 de 2009, unificação das condutas de estupro e atentado violento ao pudor. Também caiu crimes contra a família, bigamia e abandono material, sujeito passivo, incêndio culposo, explosão, consumação desses crimes, associação criminosa 288, caiu mais de uma vez também. Moeda falsa privilegiada, artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. Falsificação de documento público, falsidade ideológica, modalidades comissiva e omissiva, uso de documento falso, delito unissubsistente. Crimes contra a administração pública, peculato, particular como partícipe, extraneus, corrupção passiva versus concussão, a incompossibilidade desses dois crimes, excesso de exação e corrupção ativa. Então, voltando só uma questão da parte geral, aliás, da parte introdutória que eu esqueci de comentar com vocês, é a questão da classificação dos crimes. Essa classificação dos crimes, geralmente, alguns colocam ela na teoria geral do delito. Eu prefiro colocar na parte introdutória. Eu esqueci de comentar com vocês, mas eu vou fazer isso agora. Na classificação dos crimes caiu crimes materiais, crime préter-doloso, crimes formais de mera conduta, crime progressivo, crimes unissubsistentes, delitos plurissubjetivos e concurso necessário. Caiu bastante a questão da rixa, artigo 137, associação criminosa 288, constituição de milícia privada 288-A e coorganização criminosa, associação para o tráfico também caiu bastante. Bom, finalizando, introdução, parte geral e parte especial, vamos para a legislação penal especial. Essa caiu com cerca de 13 questões, o que dá praticamente aí 1/4 de todas as questões desses últimos 4 concursos. Bastante cobrados crimes contra criança e adolescente, corrupção de menores 244A, B e súmula 500 do STJ, fornecimento de bebida alcoólica a criança e adolescente 243, montagem de foto pornográfica de criança e adolescente, cabimento da tentativa nesse crime, né, o 241C do ECA, conceito de cena de sexo explícito, artigo 241E do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também caiu o Estatuto do Desarmamento, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. Comércio ilegal de arma de fogo, artigo 17. E causa de aumento de pena, artigo 19.
Também cai o crime de genocídio, artigo 1º da Lei 2889/56. Crimes contra o meio ambiente e circunstâncias agravantes, artigo 15 da Lei 9.605 de 98. Crimes de trânsito e embriaguez ao volante também caiu mais de uma vez, artigo 306 do CTB. Circunstâncias agravantes também, artigo 298. Lei de drogas, posse de drogas para consumo pessoal, causas de aumento de pena no tráfico, artigo 40 da Lei 11.343 de 2006. E crimes contra a economia popular, pichardismo, artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521 de 51. Além disso, as súmulas do STF e do STJ. Do STJ, súmula 438 e 500, e súmula do STF 497, 610 e 711, súmulas cobradas nessas questões. Nessas 4 avaliações, a gente verificou mais ou menos mais de 70% das questões exigiu o conhecimento da lei seca, a doutrina em quase 50% das questões e a jurisprudência em quase 20% das questões. Para finalizar a nossa pesquisa, eu chamo a atenção para 6 novidades legislativas e 6 súmulas editadas em 2016 e 2017 que podem ser objeto de questionamento na sua prova, como a Lei 13.260 de 2016, a Lei Antiterrorismo, a Lei 13.281 de 2016, que acrescenta artigos no Código de Trânsito sobre a pena privativa de liberdade, a substituição por pena restritiva de direitos, e também passa a prever como infração de trânsito a conduta de se recusar a se submeter ao exame do bafômetro. A Lei 13.301 de 2016, que prevê o ingresso forçado de agentes de imóveis públicos e particulares para eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Essa lei tem relação com a questão da violação de domicílios, hipótese que configura, que não configura, né? A Lei 13.330 de 2016, que altera o Código Penal para tipificar de forma mais gravosa os crimes de furto e receptação de semovente domesticável de produção. A Lei 3.344 de 2016, que fala do tráfico de pessoas. A Lei 13.440 de 2017 alterou o preceito secundário do crime do 244A do ECA. E agora a súmula 562 do STJ, 567, 574, 575 e 582, todas do STJ, para vocês darem uma olhada nela. E a súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, que fala que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641/320 do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, é isso aí. A nossa próxima pesquisa é Direito Processual Penal. Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até mais.